Boa tarde, professor, tudo certo? Aqui eu me chamo Lucas Sampaio Mota, sou da Universidade Federal Fluminense. Estou cursando a matéria de Controladoria Estratégica 2. Hoje vou falar um pouquinho sobre a Programação Orçamentária Estratégica, que é o poder da integração do CRM e os dados em tempo real. Introdução do orçamento estratégico à estratégica dinâmica. A dinâmica competitiva contemporânea exige que as empresas equilibrem a previsibilidade financeira e a adaptabilidade estratégica. O cenário de volatilidade econômica e as transformações digitais transformou a programação orçamentária em um instrumento de planejamento estratégico e um processo contínuo de aprendizado organizacional. Então, essa volatilidade econômica, a transformação digital e o comportamento do consumidor fez com que a controladoria ela tivesse que se adequar aos padrões que tem ocorrido no mercado, né? Porque precisa de cenários muito mais flexíveis e dinâmicos para você se atentar e para você se adequar ao mercado. As integrações de sistemas e sistemas de análise preditiva também são bem importantes. E a decisão baseadas em tempo real, em dados em tempo real, são imprescindíveis para o mercado financeiro. Tecnologias como o BI é crucial. Inteligência como o CRM são crucial para transformar dados operacionais em insights preditíveis que sustentam a tomada de decisão estratégica. O papel central da programação orçamentária. A programação orçamentária é o processo formal de planejar, projetar e controlar os recursos financeiros, garantindo o alinhamento com as metas de longo prazo da empresa. Conceito sob a ótica da controladoria estratégica. Segundo Padovese, o orçamento empresarial é o plano global da administração, traduzindo as estratégias corporativas em metas quantificáveis. Na controladoria estratégica, o orçamento transcende a função contábil, atuando como um instrumento de gestão integrada, conectando todas as áreas da organização, finanças, produção, marketing e vendas. Então ele junta o orçamento, ele conecta todas as áreas e é uma ferramenta muito importante na controladoria para que ela possa ter uma visão geral. E ainda mais usando o CRM, com dados em tempo real, fica muito mais rápido e muito melhor na tomada de decisão. Porque antigamente, se você tivesse esses dados que você precisasse de tempo para analisar esses dados, você não conseguia tomar decisões, muitas vezes em tempo, para conseguir contornar alguma situação ou passar na frente de algum concorrente de mercado, por exemplo. Visão comercial. O motor da previsibilidade de receitas. A gestão comercial ela fornece os dados essenciais para que o orçamento seja realista e orientado ao mercado. A previsão das receitas não deve mais se basear apenas em medidas históricas, mas sim em indicadores complementares preditivos fornecidos pelo CRM. Indicadores comerciais-chave. Taxa de conversão, que é o funil de vendas, né? Volume de propostas e oportunidades, o tempo de ciclo de vendas, retorno sobre campanhas de marketing, que é o ROI, e benefícios da integração, projeção cientificamente fundamentadas, redução de riscos de desequilíbrio de caixa, né? Investimentos mais acessíveis e aumento da precisão do forecast. A integração entre o CRM e a controladoria eleva essa assertividade das projeções financeiras, transformando a intuição em decisão baseada em dados, né? A controladoria como órgão de inteligência estratégica. No contexto atual, o controller ele evolui de um analista de variações para um consultor interno e proativo, antecipando o desvio e simulando cenários para garantir a coerência entre metas e resultados. No modelo tradicional, o foco é na análise de variação orçamentária e funções reativas. Agora, na controladoria integrada, a integração com o sistema ERP, CRM e BI para obter todos os dados em tempo real. E assim tendo uma postura estratégica, simulando cenários, antecipando os desvios e proposta de ação corretivas imediatas.
Então, antigamente, o tradicional ele era baseado em dados históricos. Você pegava os dados anteriores e fazia uma média para você projetar dados para que você pudesse contornar algumas situações ou planejar algumas situações. Agora, com a controladoria integrada, esses sistemas de ERP, CRM e BI, eles vêm facilitando muito para que a gente possa ter os dados em tempo real e assim tratar estratégias mais assertivas. Essa transformação, apoiada pela tecnologia, ela permite que a controladoria atue como órgão de inteligência da empresa, conforme os autores citados, orientando a gestão para resultados de forma contínua. CRM, fonte de inteligência financeira e de mercado. O Customer Relationship Management centraliza todas as integrações com clientes, identificando padrões de consumo e oportunidade de vendas. Quando integrado à controladoria, ele se torna um pilar de gestão estratégica da receita. Métricas de valor que alinham finanças e comercial. A integração entre o CRM e a controladoria, ela permite a modelagem de projeções da receita baseadas na recorrência e na tendência de consumo, utilizando métricas comportamentais. Custo de aquisição do cliente, que é a sigla CAC, que é essencial para orçar a despesa de marketing. Sem você saber o custo de cada cliente, sem você ter um indicador para fazer isso, você não consegue saber realmente o quanto custa seu marketing, né? E o valor que ele agrega para a sua empresa. Valor médio por cliente, que baseia a projeção do volume de vendas. Então, é o volume de vendas que você vai ter de acordo com cada cliente. Você consegue ter esse indicador muito mais fácil. E o Lifetime Value, que é o LTV, que é o indicador de sustentabilidade do negócio e planejamento de longo prazo. Outro ponto importante é a taxa de retenção, que é o fator de risco e previsibilidade da receita recorrente. Ao analisar a queda de taxa de conversão do CRM, por exemplo, o controller pode rapidamente revisar a projeção da receita e sugerir ajustes para orçamentos, prevenindo desvios. A sincronização de dados e gestão orçamentária orientada por indicadores. A eliminação das ilhas de informação por meio da integração de sistemas, API, ERP, CRM, é fundamental para a controladoria moderna. Essa sincronização de dados em tempo real viabiliza a gestão por indicadores, KPI e Magnets, e o orçamento contínuo. Então, essa integração de sistemas, ela sincronização entre dados de vendas e operacionais. Vendas a gente vê no CRM e o operacional no ERP. E o finanças também, que é uma parte bem importante, que a gente vê no BI. Então, esses três sistemas trabalhando juntos faz com que a gente tenha uma controladoria forte e concisa. O Rolling Forecast, substituição de orçamento estratégico anual por previsões atualizadas em ciclos curtos, mensal, trimestral. Antes você tinha uma previsão anual, onde você pegava todos os dados históricos antigos, e hoje em dia você consegue ter uma previsibilidade muito mais rápida, muito mais assertiva, para que você possa tomar as decisões em ciclos curtos, não tão ciclos grandes como era antigamente. O aumento da resiliência, maior agilidade na resposta a oscilações de mercado, o comportamento do consumidor. E também outro ponto importante é o alertas automáticos, que é identificação imediata de desvio e gargalos, permitindo o replanejamento. Se você criou uma meta, por exemplo, e está seguindo ela, antigamente no modelo padrão, você demoraria para descobrir algum erro, algum gargalo. Agora, quando você cria uma meta e você vai seguindo ela, você consegue ter um acompanhamento contínuo, percebendo os gargalos, percebendo o que você pode melhorar ali imediatamente e assim transformando muito mais rápido para você alcançar sua meta, porque você pode mudar a estratégia que você tá levando para atingir sua meta muito mais fácil e muito mais rápida. Tecnologias e habilidades da controladoria 4.0. A transformação digital oferece uma ferramenta robusta para integrar a inteligência comercial ao controle financeiro, ampliando a velocidade analítica e a capacidade preditiva do controller.
que é o Microsoft Power BI, que é da Microsoft, que é uma plataforma Business Intelligence para a consolidação e visualização dinâmicas de dados de fonte múltiplas. O CRM, que é o sistema líder em gestão de relacionamento, alimentando o orçamento, com previsão de receita e o funil de vendas, claro. O SAP, por exemplo, que é uma solução corporativa que conecta a contabilidade, logística, CRM, permitindo a simulação de vendas. Então, essas ferramentas permitem que a controladoria foque na análise estratégica e não coleta e consolidação manual de dados. Antigamente, a controladoria era para você coletar os dados de todas as empresas e juntar elas e fazer orçamentos, fazer relatórios. Hoje em dia não. Hoje em dia a controladoria, ela pode, com todas essas ferramentas disponíveis, ela pode muito mais tratar o foco dela na análise estratégica, né? Não só na junção de dados e relatórios. O impacto estratégico na competitividade organizacional. A integração de dados e o orçamento dinâmico redefinem a forma de como a empresa compete, gerando vantagem competitiva sustentável em 3 níveis. Automatização de processo, redução de erros, antecipação de mercado, inovação contínua. Então, essas são as competitividades operacional e a competitividade estratégica. A competitividade operacional, ela tem uma redução de erros manuais e retrabalhos via automatização de relatórios. A competitividade tática, ela é uma decisão gerencial baseada em dados precisos e atuais, elevando a assertividade das metas operacionais. A competitividade estratégica é a capacidade de ver tendências e movimentos de mercado, otimizando a produção e preços. Conclusão: o futuro da controladoria orientada a valor. A integração entre programação orçamentária, CRM e dados em tempo real é uma transformação fundamental para a gestão contemporânea. Ela consolida a controladoria como área estratégica, responsável por traduzir dados em conhecimento em decisão orientada a valor, que é o VBM. Ela tem uma maturidade, ela traz uma maturidade analítica, né, que é o compartilhamento de dados entre o financeiro, comercial e operacional, leva a um novo patamar da inteligência de negócios. Sustentabilidade e crescimento. O orçamento se transforma em um sistema de gestão vivo e capaz de orientar a rentabilidade e a perpetuidade empresarial. Controle como analista de inteligência. A função do controle migra do controle relativo para a antecipação proativa de resultados financeiros e cenários futuros. A controladoria ela deve evoluir para um papel reativo, para um papel orientador e estratégico, utilizando informações integradas para sustentar decisões que assegurem rentabilidade, liquidez e a perpetuidade empresarial. Muito obrigado, aqui ficam as minhas referências. Muito obrigado, professor, adorei o material, gostei muito das aulas, gostei muito dos vídeos, aprendi muito com isso e acredito que a controladoria vem se desenvolvendo cada vez mais e ela vem se tornando uma integração de todas as áreas dentro da empresa, uma controladoria muito mais estratégica do que de fato operacional. Essas ferramentas estão sendo muito utilizadas atualmente e cada dia se lançam mais e acho que é uma boa área para se especializar e trabalhar com isso. Valeu, professor, muito obrigado.